Olá, sejam bem-vindos à Cozinha Castro. Vamos hoje de receita de rosquinha estilo Donuts. Essa receita fica maravilhosa, gente. Começamos mostrando aí um fermento um pouquinho diferente, tá? É um fermento biológico seco, mas nós usamos nesse caso o que tem um melhorador de farinha, tá? Mas se você não encontrar esse fermento especial, pode ser o fermento normal de saquinho mesmo. Ele tem 13 gramas no saquinho, tá? E vamos colocar também uma xícara de leite morno, xícara de 250 ml, 3 gemas de ovos, 4 colheres de sopa, pode ser bem cheinha aí, né, de açúcar, como vocês estão vendo. E vão ser 3 xícaras de farinha de trigo para começar a receita. Separado vai ficar meia xícara de farinha para depois a gente dar o ponto, né? Vamos fazer nessa batedeira, né, planetária, com o suporte estilo gancho. Meia colherzinha de café de sal, tá? Então, gente, foi dado só uma mexidinha aí mesmo com a colher, só pra não levantar aquele pozinho, né, característico da farinha, mas vai levantar um pouco de pozinho, não vai ter jeito. Com o gancho, na verdade, ela não levanta muito, né? Assim, se você não tiver o gancho, é uma receita que você vai ter que ter um pouco mais de paciência para você misturar bem, tá? Porque o gancho ele ajuda muito, né? Essa batedeira ela tem uma força bem boa assim, né? E você precisa aí deixar bater essa massa, né, no começo aí, são mais ou menos uns 5 minutos. Você vai ver que na verdade essa massa, por enquanto, ela ainda tá bem grudenta assim, né, na batedeira, mas ela vai começar a soltar. Se você for fazer, né, na mão, vai dar mais trabalho, né? Você vai ter que ficar realmente sovando ela, né? Porque eu acho que toda essa parte assim de sovar a massa aí, ela acaba, mesmo que seja com um talher, né, com uma espátula, já que ela é mais molinha, acaba fazendo a massa ir pegando ponto, né? E aí, gente, colocamos as 2 colheres de manteiga, como vocês viram, né? A gente avançou aí para não ficar muito cansativo, né? E essa xícara aí que a gente deixou separado de farinha, a gente tá colocando bem aos poucos para dar o ponto na massa, tá? Você vai pondo assim aos pouquinhos mesmo, você vai ver que a massa ela vai continuar grudenta, mas ela vai soltar um pouquinho da batedeira, ó. Então ela vai começar a criar assim uma consistência um pouco mais densa, né? Essa rosquinha ela fica bem macia, ela é estilo donut, né? Ela vai ser frita, mas ela fica bem sequinha, fica muito bom. Na minha opinião, fica mais gostoso do que donuts, porque fica bem maciazinha por dentro, sabe? E não fica encharcada, fica bem sequinha. Então aí a minha mãe foi colocando, né, bem devagarzinho as colheres aí de farinha de trigo, acabou colocando meia xícara só, né? Untou uma forma ali com óleo, ela vai dar uma olhada ver se tá no ponto de véu, mas não tava, ó. Ela ficou toda grudenta, então assim, ela não colocou mais farinha, mas ela bateu por mais 2 minutos. Então, assim, primeiro foram 5 minutos os primeiros ingredientes, né? E depois colocando, no processo de você colocar manteiga, colocar farinha e continuar, né, batendo essa massa aí, vão mais 7 minutos, na verdade. Então, o que a massa precisa é de movimento mesmo, né? Ela vai soltando aí os ingredientes, a farinha ela vai soltando aquela capacidade que ela tem, né, o glúten dela, né, e ela vai se transformando numa massa assim um pouco mais consistente, né. Então olha só, ela nem tinha colocado mais farinha na massa, mas já mudou a massa, né, ela pôs farinha na mão agora só, e agora ela vai verificar aí, né, o ponto de véu, que você pega um pouquinho da massa e você abre assim na mão mesmo, né, com um pouquinho de farinha, porque fica uma massa mais grudentinha mesmo, mais úmida, né. Só que ela deixa formar um pontinho de véu que fala, né? Então, assim, ela não tá desmanchando que nem ela tava aquela hora, ó. Agora ela já formou o pontinho de véu. Aí ela vai tirar da batedeira, vai colocar nessa travessa, né? Essa travessa ela tá untada com óleo e vai deixar essa massa descansar. Vai deixar essa massa descansar e crescer por aproximadamente 40 minutos.
E aí com a forminha untada com óleo para não grudar, né? Então pode até colocar um plástico filme por cima e deixar essa massa descansar aí por 40 minutos. Como se fosse um pão, né? Para crescer, como ela tem fermento, tudo, ela vai descansar e vai crescer. Então aí nesse momento, agora pra gente abrir, você vai abrir com a mão mesmo, mas vai ajudar para cortar a massa, né, com um copo. Nós usamos um copo aí, pode ser de requeijão mesmo, e um bico, né, qualquer bico assim de confeiteiro, só para dar o formato mesmo, né? Você vai tirar as rebarbas só, na verdade, né? Só para ela ficar redondinha, ó, como se fosse um donut mesmo. E aí tira o meio também, para ficar mais no formato lembrando uma rosquinha ou um donut, né? Então você pode colocar reservado, né, numa forma ali na lateral e deixa descansar aí só por uns 15 minutos antes de fritar. Então é o tempo de você ir cortando as massinhas aí, que já vai dar o tempo de você fritar, bem dizer, né? E aí você pode ir colocando um pouquinho de farinha na mão para não grudar, né? Porque essa massa ela é bem úmida mesmo. Mas ela fica bem sequinha na hora que frita, fica muito gostoso, gente. Aí as massinhas, né, estão descansando, aí já estão crescendo, ó, uns 15 minutinhos já se passaram. E aí a gente colocou óleo na panela para ir esquentando e colocamos assim uma bolinha, né, de massa para ir testando, para ver assim se o óleo já estava quente, né? Só para você saber mais ou menos o ponto. Quando essa massinha ela tiver meio douradinha, daí você sabe que você pode começar a fritar os donuts, né? Só se atentar para não deixar um óleo nem muito quente, né? Porque senão vai ficar cru dentro. E também não deixar o óleo muito frio. Então, se for uma panelinha menor assim, o legal é fritar de 2 em 2. Se for um pouco maior, aí você aumenta a quantidade de óleo, né? Vai virando, porque eles ficam assim mais boiando na hora de fritar. E daí você deixa no seu ponto, no seu gosto, né? Mas dá pra deixar um pouco mais douradinho pra ficar bem fritinho por dentro. E apesar de ser frito, essa receitinha ela fica bem sequinha, fica muito gostoso, gente. Aí assim, a parte da cobertura fica a seu critério, né, a seu gosto. Mas aqui a gente vai dar duas opções, né, que a gente fez nesse dia. A gente fez assim pra nós mesmo, na nossa casa, né, pra tomar um café da tarde bem gostoso em família. Mas colocamos apenas cobertura, né, nas rosquinhas, né? Em alguma das rosquinhas foi com chocolate, a gente vai mostrar aqui, chocolate branco e um pouquinho com açúcar, né? Olha só como fica crocante e sequinha, ela não fica encharcada. Bom, então assim, a gente usou esse chocolate, é um chocolate de cobertura, né, da Araldi Top, chocolate branco. Aí só derreter mesmo, pode ser em banho-maria ou no micro-ondas e passar assim a rosquinha, né, o donut assim. E depois você pode colocar uns granuladinhos por cima, né, o que você preferir. Tem pessoas que vão preferir cortar ele no meio e colocar um recheio, né? Então vai do gosto, assim, porque ele não fica oco por dentro, né? Ele fica uma massinha gostosa, assim, né? Então fica a seu critério. Aí a gente colocou um granuladinho por cima também, para ficar bem saboroso. E o restante a gente não colocou, assim, a cobertura em todos, né? Aí fica a seu critério, que você preferir, mas você pode colocar a cobertura que você desejar. Pode fazer um brigadeiro um pouco mais durinho, né? O que você preferir. Vou colocar uma geleia também, pode cortar no meio, né? E esse açúcar, gente, é um açúcar especial, que é o açúcar vanille. Você pode misturar ele junto com o açúcar de confeiteiro. Você coloca umas 2 colherzinhas dele e aí você mistura, porque na verdade ele vai dar aquele sabor assim, como se fosse um donut com um pouco mais um toque de baunilha, tá? Mas assim, só também um detalhe especial, porque não precisa, né? Se você quiser passar só no açúcar de confeiteiro, como ele é mais fininho, ele acaba pegando um pouco melhor, né, nas rosquinhas. Mesmo que a rosquinha já não esteja mais tão quente, mesmo assim ele ainda gruda, né, bem esse açúcar aí. Então fica a seu critério, mas se quiser colocar recheio, cobertura em todas também, fica muito bom, né, o que vocês preferirem aí.
da sua preferência vai ficar melhor, né? Os recheios e as coberturas, tá? E aí o resultado final, gente, ficou muito bom, é uma delícia. Você pode comer ela até sem cobertura nenhuma, que fica muito gostosa essa massinha aí. Então aí a gente passou tanto no açúcar quanto colocou a cobertura por cima. E esse é o resultado final, gente. Com um cafezinho fica uma delícia. Então não esqueça de deixar o seu like aqui, seu comentário. Escreve aqui se você gostou dessa receita. Fica bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!